E aí eu Uhum. queria que tu falasse dos limites, né? Do que é que pode, o que é que não pode com o MEI. Na verdade, o MEI, ele foi criado com a pretensão de formalizar aqueles empreendedores que não tinham um CNPJ, que não tinham uma empresa aberta, né? Então, o intuito na época era desburocratizar essa abertura, fazer com que a pessoa tivesse um CNPJ e, ao mesmo tempo, contribuísse para a Previdência, tá certo? A minha visão é que é muito bom a experiência do MEI, mas ele limita muito. Por que que limita? Porque hoje você tem um limite de 81 mil de faturamento. Então, se você faturar acima disso, você é excluído do MEI. E hoje tem várias ferramentas que são cruzadas pelo fisco e ele te exclui. Por exemplo, o banco. Então, se você hoje todo mundo trabalha, dificilmente se trabalha com dinheiro em espécie. Então, tudo hoje é cartão, tudo é banco. Então, o Banco Central é obrigado a informar o CNPJ dessas operações, né, do banco. Então, ele cruza com a Receita. Então, a Receita sabe tudo que entra no teu banco. Então, é engano aquele empresário que está trabalhando com Pix, com cartão de crédito, ou mesmo com depósito, movimentou a conta, pensar que o fisco não está vendo, porque ele vai enxergar isso. E o problema é que passa o primeiro ano, muitas vezes você passou, pensa que passou despercebido. Passa o segundo, passa o terceiro, e de repente, no fim do quinto ano, você é surpreendido. E aí você tem uma pancada de imposto, de multa, de juro, multa de ofício, que essa é mais pesada ainda. É como se dobrasse o valor do tributo só de imposto. Então, é uma coisa que precisa de uma atenção. Mas voltando aqui à minha opinião sobre o MEI. Então, você é, quer testar um negócio, por exemplo. Eu vou botar um açougue aqui na minha casa. Então, antigamente você tinha que procurar um contador, abrir uma empresa e formalizar, gastar alguns valores com taxas, né? Bem burocrático. Então, hoje o MEI você abre na mesma hora. Rapidinho você consegue abrir um MEI. E aí você testa aquele teu negócio. Então, aquele teu negócio é um negócio viável? Passou, sei lá, um determinado período, passou um ano, passou um exercício, você viu que é viável, na minha opinião, você já deve migrar para o simples. Por quê? Você vai pagar um pouco mais de imposto? Vai. Mas você consegue, por exemplo, ter crédito em banco. Antigamente, as instituições bancárias, elas trabalhavam com o tempo de CNPJ. Tem muita gente que pensa, quero CNPJ com 5 anos, com 10 anos. E hoje, desculpa, e hoje o banco ele trabalha com faturamento. Então, imagine, se você tem um MEI, o banco vai te enxergar com um CNPJ que fatura 81 mil ano. Então, a tua capacidade de pagamento é muito reduzida. Então, se você tem um simples, lá no extrato do simples, vem dizendo o valor do teu faturamento, o valor do teu imposto, e se esse imposto foi pago ou não. Então, dependendo do teu faturamento, o teu crédito no banco é bem atrativo, é bem interessante, tá certo? Então, ali o banco consegue ter uma capacidade de pagamento tua com o banco. Ele consegue te dar muito ou pouquinho, dependendo do teu faturamento. O que eu quero dizer com isso? É que você se formalizar não é ruim, tanto no MEI como no simples. Na verdade, hoje, para quem empreende, é uma obrigação, porque você vai estar guardando o problema debaixo do tapete. Tá certo? Então, falando do MEI, né? Então, você quer testar, você está, por exemplo, está comprando produtos e está revendendo. Então, o primeiro passo, de fato, antes que você tenha um problema com pessoa física, porque o limite é 29 mil ano. Então, antes de você fazer isso, você tem que abrir um CNPJ, que esses 29 mil tornam-se 81 mil. Né? Então, já é um salto. Né? Então, você viu que esse negócio é viável, viu que teu faturamento tem capacidade de crescer, você já tem que pensar no simples.
para que você tenha crédito, para você comprar mais, para você aumentar o seu estoque, assim você poder crescer organicamente, naturalmente. Então, hoje o MEI não é uma opção ruim, mas eu entendo que ele é bem limitado. Hoje você pode faturar no máximo 81 e as compras elas devem ser até 80% desse valor anual, certo? Se você comprar acima de 80%, de 81 mil, por exemplo, você pode ser excluído do Simples. Porque hoje tudo é cruzado. Nossa fiscal é eletrônica, então o fisco está olhando. E essa exclusão, Alex, é automática, né? É automático. Uhum. Então, quando É, você é, pensa. e aí um cuidado, né, para quem está no MEI, porque ele pode ser excluído e nem está sabendo, E muitas teoricamente. vezes, o empresário, o empreendedor que tem um MEI, ele não procura um contador, ele abriu, tira ali o MEI dele todo tempo e ninguém está acompanhando aquela empresa, não tem um contador acompanhando. Então, de repente, depois de algum tempo, ele descobre uma bomba. Então, eu recomendo que, se você for abrir um MEI, contrate um contador, porque a contabilidade de um MEI é bem baratinha. Eu sei que hoje tudo é custo, tudo é muito caro, mas você tem que colocar no seu orçamento a contabilidade. É uma recomendação que eu faço. Então, o MEI hoje é assim. Você não pode comprar acima de 81 mil do seu faturamento, você não pode faturar acima de 81 mil, lembrando que isso tudo é cruzado com o banco, se você mexe com o banco, e você tem direito a apenas um empregado. Então, se você quiser assinar a carteira de mais de um, você não pode. Então, te limita muito. E Certo ele que, pode pagar o Prolabore também por esse meio, no na caso. verdade, esse valor que é 5% do salário mínimo, é 5% do salário mínimo que ele paga. Já está incluso o INSS dele, tá certo? Bom, Então ele já tá pagando a previdência dele, então ele já está segurado pelo INSS, tá certo? Existe, Tadeu, um projeto que saiu do Senado e está parado na Câmara, alterando esse limite do MEI. Ele salta de 81 mil para 144.900, tá certo? Então, já é um salto bem interessante. E passa de um empregado para dois empregados. Então, é algo que vai mudar a forma de ver o MEI, né? Então, vai aumentar o faturamento, então, talvez melhore muito com relação a crédito também, mas ainda é algo que está na Câmara, está parado. Então, a intenção era que fosse voltado até o final desse ano, para que fosse colocado em prática a partir de janeiro de 2024. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai ser esse ano, não. Mas, enfim, entendi. há esse projeto que está parado na Câmara, só do Senado está na Câmara, vamos ver o que pode acontecer aí, tá bom? Então, há essa previsão de melhora para o MEI, tá bom?